Há 50 anos atrás, um homem dava um gigantesco salto rumo ao futuro da história da humanidade. Neil Armstrong pisava pela primeira vez no nosso satélite, a Lua. A chegada do homem à Lua revolucionou a tecnologia humana e grande parte do que nós entendemos hoje por revolução tecnológica. Há exatos muitos anos atrás, Chico Xavier falou desse momento. Falou de que se a humanidade não entrasse num momento de guerra e destruição, nós poderíamos caminhar rumo a um futuro extraordinário. Alguns anos atrás, Geraldo Lemos Neto, que viveu próximo de Chico, foi amigo pessoal, frequentou a casa dele, tornou público as falas, aquelas falas reservadas, de confidência, entre aspas, confidência porque não é que era proibido, mas que ele poderia tornar público e que ele ouviu de Chico Xavier a respeito do futuro da história humana na Terra. Essas falas, as previsões e profecias que nunca trataram do fim do mundo, mas de uma revolução na história da humanidade terrena, vieram a público pela primeira vez em uma entrevista para a doutora Marlene Nobre na revista Folha Espírita alguns anos atrás. Rapidamente esse tema ganhou as manchetes não só do Brasil como no mundo todo e desencadeou uma série de teorias mirabolantes. Esse tema foi muito explorado, foi comercialmente também explorado com muito sensacionalismo. Infelizmente, como ocorre com todos os grandes temas, com os livros sagrados, com tudo, nós infelizmente fazemos isso com todas as coisas. A humanidade ainda na sua infância espiritual faz isso. Em 2015 eu me reuni na cidade de Brasília, então, com Geraldo Lemos Neto, e passamos um dia reunido no Parlamundi da LBV em Brasília, um dos lugares espiritualmente mais elevados do Brasil. E lá eu pude gravar uma longa entrevista, um longo bate-papo com o Geraldo, colocando os pingos nos is. Porque para falar a respeito dessas falas de Chico Xavier, dos 50 anos depois que o homem pisou na Lua, que finda hoje é 20 de julho de 2019, eu considero Geraldo Lemos Neto a única pessoa competente e que vale a pena ser ouvida a respeito desse tema, porque é ele que tornou público essas falas, sem o menor interesse, a não ser numa entrevista de bate-papo, falar, olha, eu e Chico, naquelas conversas, e isso tomou uma dimensão que talvez ninguém poderia imaginar. Então eu queria que eu mantive, foi duro manter por todos esses anos, 4 anos, sem tornar público essa entrevista. E hoje, no dia 20 de julho de 2019, eu estou colocando ela pela primeira vez, tornando ela pública, essa gravação, e você vai poder entender. Esqueça tudo que você ouviu sobre esse tema, tudo! Inclusive da minha pessoa, se eu no passado já falei disso. E ouça as palavras do Geraldo Lemos Neto. Querido Geraldo, saudade daquele nosso bate-papo. Você, uma pessoa de amor, de muita luz. Parabéns pelo teu trabalho. Eu quero dizer aqui que eu imagino que deva ter sido difícil, que tornar essas conversas com o Chico públicas pode ter gerado um desgaste muito grande a você. Você viu muito comércio, muita fala, muita gente que não tinha ideia do que estava falando. E aí muitas outras pessoas começaram a... Opa, volta a câmera. Deu um desfoque na câmera aqui, vamos lá. Muitas outras pessoas falando a respeito desse tema. Inclusive pessoas que talvez deveriam ter aceito isso, mas que não receberam essas mesmas falas de Chico, muita inveja, enfim, seja o que for. O que importa é o teu compromisso com a espiritualidade, com Deus, com a tua consciência e com a verdade.
Então eu quero convidar você a assistir agora e fazer um convite a você. Depois dessa entrevista vai estar o link aqui no descritivo do vídeo. Eu vou abrir um bate-papo ao vivo, onde eu estarei ao vivo para falar com você a respeito da entrevista. Sem teorias mirabolantes de fim de mundo, Chico nunca falou em fim de mundo, sem dizer que extraterrestres, discos voadores vão descer na Terra, vamos esquecer, isso não tem nada, não que essas coisas não existam, mas não tem nada a ver com o que Chico falou para o Geraldo e o que Geraldo fala, como você muito bem irá perceber nessa longa entrevista a respeito desse tema. Venha depois dessa entrevista participar nesse bate-papo comigo ao vivo, gente do mundo todo, do Brasil todo vai estar assistindo, vai estar vindo aqui depois, vamos criar uma conexão luminosa do bem, para a gente falar o que você acha desses 50 anos depois que o homem pisou na Lua, o que você acha da fala de Chico Xavier. Eu sei que o Geraldo vai estar lá assistindo, ele pediu o link, um abraço para ele, conheçam o trabalho do Geraldo Lemos Neto, que tem se dedicado a preservar a memória de Chico Xavier, de forma absolutamente abnegada, é um exemplo realmente de dedicação. Chico estaria muito orgulhoso de você, Geraldo. Eu quero te dizer em off uma conversa agora para o Brasil todo, mas eu vou falar para o Brasil para você lembrar. Minha vida com Chico Xavier. Está esperando, Geraldo. Ele está esperando. Você sabe o que é? Espero que em breve isso se cumpra. E também quero aproveitar porque nesse exato momento nós estamos no lançamento do Encontros de Consciência, um evento luminoso pela internet que você vai poder assistir para a gente falar de ciência, espiritualidade, paradigma quântico, corpo de luz, cérebro, a diferença de cérebro, instinto, consciência, em base ao paradigma quântico. Numa das participações comigo nesse evento, o físico quântico americano Amit Goswami, um dos maiores cientistas do mundo na área de ciência e espiritualidade. No fim dessa entrevista com o Geraldo está o trailer do Encontros de Consciência. Eu quero te fazer o convite para você participar comigo e com pessoas do mundo todo que já se inscreveram nesse evento, nesta teia de conhecimentos elevados. Nós estamos construindo uma teia luminosa. Todo o universo é em forma de uma grande teia. Nós podemos escolher fazer parte do lado sombrio dessa teia ou do lado luminoso. Eu estou te convidando para fazer parte do lado luminoso. Está aqui o link do Encontros de Consciência, o endereço, conheça lá no final o trailer e vamos ao bate-papo, à entrevista com Geraldo Lemos Neto. Que Deus abençoe o Brasil, muito obrigado ao Chico por tudo que ele fez, pela mensagem de exemplo e de amor. Que Deus nos ajude a superar esse momento sombrio e o tanto quanto da infância da história humana, porque possibilidades extraordinárias nos aguardam para além dos limites das nossas limitações. Nós vamos conversar agora com o psicógrafo, com o médium, com o biógrafo, estudioso e pesquisador da obra de Chico Xavier, cujo qual ele foi amigo pessoal durante mais de 21 anos. Eu falo aqui do conferencista Geraldo Lemos Neto. O Geraldo ficou muito conhecido pelo seu trabalho no Brasil e no exterior, e também pela participação dele nas informações que ele nos trouxe aqui, nos brindou através do momento de transição planetária, cujos quais as informações Chico Xavier repassou a ele e mais alguns amigos lá na casa, nas conversas que ele mantinha com o amigo Chico de madrugada. Nós vamos conversar nesse momento então com ele e eu quero agradecer muito a tua participação aqui, Geraldo. Muito obrigado pelo convite, Alcione. Esperamos trazer algumas informações aí que possam realmente contribuir para a mudança de paradigma em nossas vidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, quem é o Geraldo Lemos Neto, para que as pessoas que ainda não te conhecem possam saber um pouco mais a teu respeito. Bom, eu sou um pesquisador do espiritismo cristão, né, adepto da doutrina de Allan Kardec, que é a doutrina espírita, a doutrina que foi codificada pelo professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, em Paris, lançada inicialmente pelo Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em 1857, e a partir daí nós vamos ter uma série de pesquisadores, de divulgadores da doutrina espírita, que no século XX
tiveram em Chico Xavier o seu ponto máximo. Tive a alegria de participar do círculo mais íntimo de Chico Xavier, uma vez que minha família materna, pelo lado de minha mãe, a família Machado, é da mesma cidade natal de Chico Xavier, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Então, desde muito cedo, ouvia casos, comentários, testemunhos de meus familiares sobre a mediunidade do Chico, sobre a bondade, a humildade que ele sempre exemplificou em sua vida de renúncias, e guardei a grande vontade de conhecê-lo pessoalmente, coisa que vinha fazer com 19 anos de idade, em 1981, há exatos 34 anos atrás. A partir desse momento, então, desenvolvemos uma amizade muito próxima com Chico, vindo a me hospedar com ele na cidade de Uberaba, todas as vezes que lá estava, e participar também da tarefa que ele, durante a vida inteira, empreendeu, que é a tarefa da divulgação do livro da espiritualidade, das mensagens dos espíritos que vinham através da sua mediunidade. Daqui a um pouquinho eu vou querer falar desses encontros com Chico, e eu quero perguntar nesse momento para a pessoa do Geraldo, como é que você vê o momento, e depois a gente vai combinar com essas informações que o Chico também trazia, que você vai nos brindar aqui. Mas como é que você vê o momento planetário que nós estamos vivendo, Geraldo? Um momento onde paradigmas estão sendo rompidos. Me fala um pouquinho, você que é um estudioso, um pesquisador também de muitos desses temas, como é que você vê o momento atual que o mundo está vivendo? Bom, é tudo um processo, não é, que se estabelece com um determinado tempo, obviamente. Nós podemos ver, como pesquisadores, já na obra de Allan Kardec, especialmente no livro A Gênese, Allan Kardec avisava o seguinte, que pelo conhecimento que ele havia auferido dos espíritos que o guiaram na tarefa de codificar o espiritismo, eles avisaram a ele que o período de transição planetário começara 100 anos antes, ou seja, no século XVIII. E naturalmente se intensificou a partir do século XIX, no século XX, trazendo novos conhecimentos, levantando o véu, especialmente o véu que obscurecia a mente e os conhecimentos dos homens terrestres no campo da filosofia, no campo das ciências, no campo das artes e especialmente no campo da religiosidade. Então esse processo vem num crescendo, eu posso assim concluir, teve o seu ápice no século XX. Creio eu que a tarefa mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, teve um papel importantíssimo nessa mudança de paradigma, mas que também, especialmente na segunda metade do século XX, teve a colaboração da ciência, a quebra de paradigmas, inclusive dos conhecimentos sobre a física, não é? A astronomia, enfim, os seres humanos caminhando na direção das estrelas, caminhando na direção de uma compreensão mais universal do seu lugar, não é? E entendendo que nós todos somos parte de uma humanidade muito maior, de uma globalidade não só aqui terrestre, mas de uma universalidade que vai englobar outros mundos, outras civilizações, enfim. Nós vamos descortinando horizontes novos no campo do conhecimento. Neste ponto, a espiritualidade passa a ser muito importante para o desenvolvimento humano, passa a fazer parte do seu dia a dia. E a compreensão dessa espiritualidade, inclusive, faz parte do seu próprio bem-estar. Você acredita que nós estamos vivendo um momento onde o mundo, como nós o entendemos e chamamos de material, se aproxima mais das realidades espirituais? E, por incrível que pareça, com o avanço da própria ciência, por mais que parte de alguns cientistas se mantenham ainda um tanto quanto fechados em relação a isso, mas nós já não estaríamos vivendo um momento onde
conceitos espirituais muito antigos estão vindo hoje a fazer parte do cenário científico. Eu cito aqui a própria física quântica, a medicina como nós estamos entendendo ela hoje, como o aspecto da mente, a fé influenciando a cura. Como é que você vê esse momento que nós estamos vivendo do ponto de vista de aproximação com as verdades espirituais em relação aos conhecimentos científicos? Um momento importantíssimo, porque nós vamos deixando o lugar cômodo, não é? O lugar dos nossos conhecimentos limitados dentro da nossa própria especialidade, para transitar por todas as especialidades, por todas as ciências, por todas as filosofias, por todas as escolas religiosas, para compreender que nós somos um ser imortal, que haveremos um dia de vencer a morte do corpo físico, não é? E nos caminhar para os séculos futuros. Isto é fundamental. O homem vai conhecendo a si mesmo e vai descortinando novos horizontes. Horizontes no campo da psicologia, da própria existência, como extrapolando limites do corpo físico, não é? Nós sabemos que a realidade não se limita apenas ao nosso campo de observação terrestre, e isso a própria ciência, especialmente a física quântica, tem nos demonstrado isso. Há muito mais além do que nós possamos supor. Então o ser humano está sendo, vamos dizer assim, desafiado a compreender essa extensão da sua própria realidade para além dos limites físicos. E neste ponto, nós vamos contar também com o avanço da medicina, o avanço das ciências psicológicas, o avanço também da espiritualidade, ingressando aí nesse terceiro milênio com um novo paradigma de compreensão da existência humana. Qual a mensagem você diria, Geraldo, mais importante da doutrina, do pensamento espírita para a humanidade nos dias de hoje? O que você poderia, eu sei que ela é um conhecimento todo absolutamente abrangente, mas qual você diria que é o ponto-chave aonde a doutrina espírita vem para mudar no pensamento das pessoas aqui na Terra? Bom, eu diria que o ponto-chave dessa evolução foi dado pelo Espírito de Verdade numa das mensagens que ele dirigiu a Allan Kardec, dizendo o seguinte, convidando a todos nós, em primeiro lugar, que nos instruíssemos e, em segundo lugar, que nos amássemos. Isso é de fundamental importância, porque a busca do conhecimento é uma busca libertadora. A partir do momento em que buscamos conhecer, buscamos também a iluminação do nosso ser. Mas o conhecimento isolado, ele não eleva a criatura. É preciso que a criatura distribua aquilo que ela já conheceu para aqueles que menos conhecem, não é? Que faça esse caminho de compartilhamento, de fraternidade, de solidariedade. E neste campo nós tivemos o exemplo imorredouro de Chico Xavier, aquele que nos exemplificou durante os seus 92 anos de existência, 75 dos quais dedicados à mediunidade espírita cristã e à caridade, não é? Ele exemplificou aquilo que ele pregava. Quer dizer, o ser que soube ser coerente com a mensagem do Cristo, pregando na palavra, mas e principalmente na ação aqueles conhecimentos. Quer dizer, do ponto de vista de nós vivermos hoje um cenário complicado planetário, onde muitos têm muito e a grande maioria das pessoas às vezes não tem um alimento, você acha que falta mais doação e mais compaixão? Nós estamos vendo agora, a Europa tentou fechar as portas aos refugiados sírios, no final das contas a Alemanha acabou abrindo as suas fronteiras. Você acha que falta mais exemplos de compaixão no mundo, não só do ponto de vista de nações, mas do ponto de vista de todas as pessoas, para que a gente possa diluir um pouco as injustiças e o sofrimento? Essa que eu acho foi o grande pilar da vida de Chico, mas ele foi um exemplo vivo disso, né?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que falta compromisso das pessoas, compromisso com a fraternidade, com a solidariedade legítima. Eu acho até que nós estamos vivendo um momento em que temos sim visto grandes exemplos neste campo. Você acabou de citar a posição da Alemanha, e coincidentemente eu estava na Europa quando isso aconteceu, e foi emocionante porque as famílias alemãs cruzaram de carro as fronteiras com a Áustria para buscar refugiados. Olha só, que lindo. Né? E aquilo foi mostrado nas televisões da Europa, filas quilométricas de carros que iam buscar refugiados na Hungria, na Áustria, que estavam sendo impedidos de entrar na comunidade europeia. Nós tivemos recentemente também o grande exemplo do Papa Francisco, sim, quando ele, lá no Vaticano, deu o exemplo de receber uma família de refugiados sírios e pediu que toda diocese, toda igreja também o fizesse. Então nós estamos vendo que esse movimento é um movimento global. As pessoas estão deixando o paradigma do egoísmo, o paradigma do orgulho, para entender que todos nós, não importando a nossa origem, não importando a nossa crença, não importando os nossos costumes, todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e para tanto precisamos nos entender mutuamente como uma grande comunidade global, uma comunidade fraterna e solidária. Você citou várias vezes o Chico. Você conviveu muitos anos com ele, foi amigo próximo dele. Você dizia para mim nos bastidores que o Chico não dormia e você passava lá de madrugada falando muito. Me fala um pouquinho desses encontros, como é que você conheceu o Chico, com mais detalhes, o que você aprendeu com ele, que foi realmente uma pessoa excepcional em termos de viver aquilo que ele pregava. Fala um pouquinho para as pessoas aqui dessas histórias, como é que se davam esses encontros. Pois é, Alcione, eu tive essa alegria de conhecê-lo desde muito cedo, porque sou de uma família espírita cristã da cidade natal de Chico Xavier, a família Machado, pelo meu lado materno. E desde criança ouvia os casos sobre Chico Xavier e queria muito conhecê-lo. Vim a conhecê-lo no dia 14 de outubro de 1981, na cidade de São Paulo. A partir desta data, nós desenvolvemos um contato frequente. Inicialmente, todos os meses, ele me convidou a ir a Uberaba para conhecer os seus trabalhos, para acompanhar as suas reuniões públicas. Naquela ocasião, o Chico tinha 2 reuniões públicas todas as semanas, às sextas-feiras e aos sábados, reuniões que começavam às 8 horas da noite e não tinham hora de término, às vezes ingressavam até a madrugada dentro, às 4, 5 horas da manhã, e tinha também uma reunião fraterna de distribuição de alimentos, de roupas, de remédios, enfim, uma reunião de alegria com os mais pobres, com os mais necessitados. Era uma reunião ao ar livre, né, numa região chamada Vila do Pássaro Preto, em Uberaba. Então, passei a conviver com esses exemplos, né, de solidariedade, de proximidade do Chico com o povo. E aprendi com ele o amor que ele dedicava a Jesus Cristo, nosso Senhor, que se desdobrava na figura do próximo. Ele mesmo dizia o seguinte, que a frase mais importante que ele considerava, especialmente se ele tivesse poder, se ele tivesse condição de ditar os ditames, ditar os rumos de uma nação, ou de um estado, ou de uma cidade, ele mandaria colocar essa frase em outdoors, espalhados pelas cidades, pelas grandes cidades do Brasil, não é? Se ele assim tivesse esse poder. E essa frase era: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele tecia comentários sobre isso, dizendo que não era qualquer amor, né? Era o amor de Jesus Cristo, um amor que não pedia nada em troca. Era aquele amor que se decidia amar a qualquer um,
e a qualquer pessoa, mesmo antes de conhecê-la, né? Então, isso nos faz lembrar de Chico Xavier com muito carinho, porque foi, durante toda a nossa vida, um impulso muito grande, uma chama muito acesa no sentido de trabalhar na divulgação da sua mensagem, que sem dúvida nenhuma fez grande diferença aqui no Brasil e no mundo todo. Nessas conversas, Geraldo, que você manteve lá com o Chico, eu gostaria de falar um pouquinho das pesquisas que você desenvolveu, estudos, das mensagens. Vamos começar aqui, vamos definir em partes aqui. Como é que se dava esses encontros de vocês? Qual era o tema mais recorrente que vocês conversavam? Conta um pouquinho pra gente aqui. Bom, como eu disse, eu conheci o Chico em 1981. E ele estava nessa ocasião lançando 2 livros dele, da mediunidade dele, em São Paulo. E eu fui convidado por minha tia-avó a trabalhar no lançamento desses 2 livros. Quer dizer, eu já comecei trabalhando com o livro. E ele nos convidando para conhecer o trabalho dele em Uberaba, passamos a visitá-lo regularmente. Logo, 3 anos depois, já estávamos lançando o primeiro livro da mediunidade dele, organizado por nós. Porque desde então, parece que as coisas nos encaminharam para o resgate de mensagens da psicografia de Chico Xavier, que estavam até então perdidos ou esquecidos, não é? Com as famílias, com as pessoas que haviam recebido essas mensagens. Desde então, de 1984 até hoje, já publicamos, inicialmente pela União Espírita Mineira e depois pela editora Vinha de Luz, cerca de 30 obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Todas elas são mensagens que Chico recebeu, dirigidas às famílias, dirigidas às pessoas da sua convivência pessoal, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, de forma que a gente vai resgatando também um pouco dessa história, né? A história mediúnica de Chico Xavier. A maioria dessas mensagens foi recebida na cidade de Pedro Leopoldo, cidade que ele residiu até os 59 anos de idade, aliás, os 49 anos de idade, em 1959. Em Uberaba, a partir de determinado momento, nós passamos a frequentar a casa dele e inclusive a ser hospedados com ele. E o Chico gostava muito de conversar. Você queria ver o Chico Xavier feliz, era vê-lo junto do povo, conversando, rindo, contando seus casos, que eram casos extraordinários, né? Então, nessas madrugadas, em Uberaba, o Chico não tinha hora de dormir, às vezes a gente chegava na casa dele 1h da manhã, 2 horas depois da reunião, e a conversa seguia até às 5, 6 horas da manhã. E um dos assuntos que ele gostava muito de conversar era justamente a transição planetária. Esse momento sui generis, esse momento especial pelo qual passa a humanidade terrestre. Muita gente confunde isso achando que é o fim de mundo. Não existe o fim do mundo como nós o compreendemos, né? O que existe, o que está em andamento nessa transição planetária é o fim de um período da humanidade bélica, não é? Da humanidade voltada ainda a provas e expiações, onde ainda reina o mal, o vício, o crime, a guerra, não é? Para uma outra humanidade. É também o início de um outro tempo, o tempo de regeneração da humanidade, que já se inicia em todos os campos do conhecimento humano e que prenuncia um grande período de desenvolvimento, não só tecnológico, científico, médico, mas e principalmente um grande desenvolvimento espiritual da humanidade terrestre. Chico Xavier assim nos contava e toda uma série de ensinamentos dos seus livros, que até hoje
já somam 492 títulos publicados em língua portuguesa e um título publicado em língua inglesa, que ele lançou em Nova York em 1966. Essas indicações, essas orientações espirituais, todas concorrem para esse desenvolvimento espiritual do homem terrestre. Teve um momento especial quando você fala de transição planetária, e a gente conversava isso nos bastidores, onde você questionava ele o momento do mundo, mas o Brasil é pátria do Evangelho. Gostaria que você falasse um pouquinho da onde nasceu essa história do Brasil, pátria do Evangelho, onde você o questiona e ele entra então de forma mais específica nesse momento de transição planetária. E essas informações, inclusive, geraram um livro que foi publicado e fez muito sucesso. Primeiramente foi uma série de artigos na Revista Espírita Brasileira e, por último, em 2014, essas informações estão no DVD Data Limite, que hoje já milhões de pessoas assistiram no mundo todo, tá? Em mais de 160 países, pelo que você me falou. Me conta um pouquinho desse momento especial, dessas informações que você foi uma das pessoas que pôde trazer junto com a doutora Marlene Nobre, uma médica espírita das mais conceituadas aqui no Brasil, sobre essa transição planetária, Geraldo. Pois não, Alcione, nós conversávamos com Chico numa madrugada do ano de 1986. E naquela ocasião o Brasil passava por uma crise profunda, uma crise política, econômica, social. E eu me lembrei de um dos livros, dos primeiros livros de Chico Xavier, de autoria do espírito de Humberto de Campos. Esse livro chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E justamente, tendo em vista as dificuldades que vivíamos então no campo da nação brasileira, eu questionei o Chico sobre isso. Será mesmo o Brasil o coração do mundo e pátria do Evangelho, Chico? Tendo em vista que nós estamos num desalinho muito grande, político, social e econômico. E ele me chamou a atenção vigorosamente, né? Ele disse: olha, Geraldinho, você que está querendo, você quer privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, viveu em meio à pobreza, em meio aos necessitados, aos aflitos de toda a ordem, não é? Convivendo com leprosos, com cegos, sendo perseguido pela autoridade romana, sendo também perseguido pela autoridade judaica, e vindo a sofrer o martírio na cruz, depois de um calvário lamentoso, e vindo a ser crucificado no meio de 2 ladrões, não é? Então aquilo para mim foi um choque, e ele a partir daí me disse que era preciso nós encararmos a mensagem do Cristo, não a mensagem tormentosa dos sofrimentos pelos quais ele passou, mas e principalmente aquilo que vem depois da cruz, não é? Porque depois da cruz do martírio, Jesus vem revelar a vida eterna, né? Depois da cruz do martírio, vem a comunicação do próprio Cristo em espírito com Maria Madalena, com seus discípulos mais próximos, que depois se tornaram apóstolos, com os 500 da Galileia, né? As comunicações que ele deu, demonstrando a realidade da vida além do túmulo, e a partir daí nós vamos ver que nós temos no campo da nação brasileira este grande compromisso com o mundo, porque aqui nós temos a mediunidade espalhada em todos os setores da vida nacional, não somente dentro das fileiras espíritas, mas em todas as religiões. Nós vamos ver que no Brasil nós temos uma proximidade muito grande com a espiritualidade, né? E no sentido especial de demonstrarmos que a vida continua. A alma do povo brasileiro é uma alma ligada à fé, profundamente ligada à fé, profundamente confiante em Deus, e isto é uma grande lição para toda a humanidade. É preciso que neste momento de transição planetária nós tenhamos esta certeza que a vida na Terra é apenas uma passagem,
uma passagem transitória e que a vida real e verdadeira é a vida imortal que haveremos de um dia ingressar de novo. Nessa madrugada, então, quando você o questiona isso, a ele, dos momentos difíceis que o Brasil está passando, ele começa a falar desse período de transição que teria iniciado com a descida do homem na Lua a partir de 1969, onde potências angélicas haveriam se encontrado de forma única para falar sobre o destino do mundo nos próximos anos. Como é que foi isso, Geraldo, esse acontecimento extraordinário? Na verdade, se a gente for estudar mais a fundo o assunto, nós vamos ver que esse período de transição começa mesmo no século XVIII, um pouco antes da Revolução Francesa e da libertação dos Estados Unidos da América do Norte do jugo britânico. E esse movimento libertador que se espalhou pela América Latina, pela África, pela Ásia, né, mudando o contorno sociopolítico do mundo a partir de então. Chico vai dizer que quando o homem pisou na Lua em 1969, as potências angélicas que dirigem o sistema solar, notem bem, ele não faz referência aqui a espíritos humanos, ele faz referência às potências angélicas que dirigem o sistema solar, e entre elas, Jesus é uma delas, que Jesus é o governador espiritual da Terra. E a partir daí ele vai nos dizer que no seu livro de autoria do seu benfeitor e mentor espiritual Emmanuel, o livro chamado A Caminho da Luz, no livro escrito em 1938, Emmanuel fala que essas mesmas potências angélicas haviam se reunido na face da Terra por duas ocasiões. A primeira, há 4 bilhões e 300 milhões de anos atrás, quando formaram a Terra. A segunda, quando o próprio Cristo, um de seus integrantes, pisou o solo terrestre no seu nascimento. E que haveria a previsão de uma terceira reunião no final do século XX. Pois bem, Chico Xavier vai nos lembrar que esta terceira reunião já havia acontecido. E aí que ele me faz a revelação que esta reunião aconteceu quando o homem pisou na Lua em 21 de julho de 1969. Não é? E que os cristos de outros planetas do nosso sistema, junto com essas potências angélicas que dirigem os destinos evolutivos do sistema solar inteiro, estavam preocupados com o avanço da sociedade terrestre para além do solo terrestre, uma vez que estavam já pisando a Lua, mas uma humanidade ainda muito ligada ao belicismo, muito ligada à corrida armamentista, não é? E que eles estavam preocupados com isso e queriam estabelecer limites. E essa reunião, que ocorreu em 1969, tratou exatamente desses limites. E segundo Chico, foi Jesus ainda quem advogou mais uma vez a nossa causa, pedindo uma extensão de prazo para que a própria Terra pudesse caminhar o suficiente no campo da ciência, da filosofia, da religiosidade. E então foi dada à Terra um prazo de 50 anos, um prazo extra de 50 anos, para que ela pudesse se ajeitar no campo da própria evolução espiritual. Isso a partir do momento que o homem pisa na Lua. Então essas potências angélicas haveriam dado esse período extra de tempo. Para que seria esse período de tempo extra? Para que o ser humano atingisse uma evolução maior, Geraldo? O tempo extra tem um objetivo. O objetivo para que as grandes nações, principalmente as mais poderosas do planeta Terra, não se lançassem a uma guerra de extermínio, que seria a terceira grande guerra mundial, não é? E por isso, segundo Chico me explicou, os espíritos protetores estariam trabalhando para que houvesse uma dissensão entre as nações, não é? Para que acabasse a Guerra Fria, ou que pelo menos a Guerra Fria entre as grandes nações militaristas da Terra
amainasse, para que nós pudéssemos progredir em todos os campos, especialmente da ciência, da medicina, da espiritualidade, das artes, e compreender o nosso destino como irmãos uns dos outros, o nosso destino como uma humanidade vinculada a algo bem maior do que a estreita noção de nação ou a estreita noção de partido, né? Então, esse período tem esse moto, o de quebrar barreiras. E, curiosamente, nós vamos ver que justamente nesse período que acaba-se a cortina de ferro, né? O muro de Berlim cai, as nações têm uma aproximação muito maior. Nós vamos ver, por exemplo, a realidade do que é hoje a Comunidade Econômica Europeia, né? Países que antes, na Segunda Guerra Mundial, eram inimigos, passam a conviver hoje dentro de uma mesma comunidade econômica, quebrando barreiras, quebrando limites à sua atuação. Mais recentemente, por exemplo, os países do Pacífico assinaram, a questão de poucos dias atrás, um pacto também de união comercial. Quer dizer, as coisas vão mudando aos poucos e nós vamos entender que participamos de uma comunidade global que deve, ao longo do tempo, quebrar as barreiras do separativismo, da intolerância, para nos unir mais fraternalmente uns aos outros. O término desse prazo, se a humanidade não tivesse atingido essa maturidade espiritual, o que ocorreria se dentro desse prazo, dessa moratória, desse tempo extra, a humanidade não chegar a atingir essa sua maioridade? O que pode ocorrer nesse caso? O interessante é que o Chico vai nos dizer que o nosso risco como humanidade, ele está inserido dentro deste prazo de 50 anos, né? Que nós poderíamos tomar dois caminhos: o caminho da guerra, que seria terrível, cujas consequências seriam imprevisíveis e lamentosas, e o caminho da paz, este sim, o caminho que nos levaria a um impulso sociopolítico, econômico, social, científico extraordinário. Então a escolha, no final das contas, caberá a nós, porque não só os seres humanos, os indivíduos, detêm a faculdade do livre-arbítrio, mas também as coletividades, as nações. E o livre-arbítrio, ele é respeitado. Só que haveremos de colher sempre de acordo com a nossa plantação, né? Por isso que esse período é chamado período de exceção. O Chico ainda faz referência a este período como sendo, no Apocalipse de João, a 1/10 hora, né? Quer dizer, aquela última hora, que seria aquela última chance da humanidade para ela tomar pé e seguir o caminho da paz. Se acontecer de passarmos este período, que vence em 21 de julho de 2019, sem uma guerra nuclear, note bem, a grande questão é a guerra de extermínio nuclear. Se nós conseguirmos vencer, e hoje eu sou muito mais otimista do que era quando ouvi isso de Chico Xavier em 1986, né? Porque hoje estamos a menos de 4 anos do final deste período, então mais de 90% do período já foi ultrapassado. Se nós chegarmos em julho de 2019 sem uma guerra nuclear, o Chico me disse, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Os avanços no campo da medicina, no campo das ciências, das artes, da espiritualidade, da política, da própria condição socioeconômica humana, porque a humanidade terá então vencido esta prova, que no fundo é um grande teste de resistência ao qual estamos todos submetidos e temos que dar testemunho desse prazo, né,
dessa decisão, e eu acredito que a humanidade vai sim vencer esta prova e entrar neste plano de desenvolvimento mais acelerado que ocorrerá a partir de julho de 2019. Agora, fazendo o advogado do diabo, né, que eu até brinquei com o Chico Xavier na ocasião, e perguntei a ele: Chico, e se ocorrer o contrário? Se por alguma infelicidade, alguma desordem entre as grandes nações ocorrer a possibilidade de uma guerra nuclear, o que haveria de acontecer então? É então que ele vai me dizer que se a humanidade tomasse esse caminho da guerra, que infelizmente o ser humano iria começar essa guerra de destruição em massa, milhões de pessoas morreriam tragicamente, mas a própria Terra, cansada dos abusos humanos, poria fim à guerra, trazendo episódios como, por exemplo, a erupção de vulcões há muito extintos, grandes terremotos, na época se falava maremotos, hoje nós dizemos tsunamis, que reorganizariam a própria vida na face da Terra. E infelizmente, neste caso, o período de transição planetária, que haveria de se encerrar em meados do século XXI, ainda se estenderia por mais 9 séculos de reconstrução. Esse período você cita que o Brasil também tem um papel, né? Me fala do papel do Brasil no caso de nós, nos dois pontos de vista. O que ocorreria com o Brasil no caso de o mundo iniciar uma guerra, e o que ocorreria com o Brasil no caso de não existir essa guerra? Se ele falou disso também. Sim, ele falou disso. No caso de vencermos esse período em paz, ele me disse que o Brasil cresceria de importância, a cultura brasileira cresceria de importância na comunidade global, né? E passaria a influenciar justamente com a presença de brasileiros em todas as partes do mundo, não é? Transmitindo os conhecimentos espíritas cristãos para outras nações. Isso já vem ocorrendo, né? Eu viajo muito, faço conferências espíritas na Europa e nos Estados Unidos e tenho visto isso, o papel que os brasileiros têm despendido nessa difusão da mensagem da espiritualidade. Agora, no caso da guerra, no caso de enfrentarmos uma guerra nuclear, que teria consequências devastadoras, o próprio Chico me disse o seguinte: grande parte do hemisfério norte do planeta, que engloba aí a América do Norte, a Europa e a Ásia, ficaria inabitável, tendo em vista não somente as irradiações atômicas, mas também as questões relativas às erupções vulcânicas, naturalmente com os detritos, né, que são lançados na atmosfera. E que os sobreviventes dessa guerra e dessas questões telúricas da Terra migrariam para o hemisfério sul, escolhendo o Brasil, a África do Sul e a Austrália como seus destinos para o reinício da civilização. E que neste caso o Brasil sofreria muito, sim, porque ele receberia grande leva de imigrantes, mas que também seria chamado a testemunhar a fraternidade que havia aprendido com Cristo, não somente nas lides espíritas, mas também nas lides católicas e protestantes, que nós todos sabemos que o Brasil é o maior país católico do mundo, é o maior país espírita do mundo e está se tornando também um dos maiores países protestantes do mundo. Então seria chamado a prova de testemunhar a fraternidade, recebendo os imigrantes de outras terras como seus próprios irmãos. Tem duas informações que me chamou muito a atenção, Geraldo. Primeiro, que eu até não exatamente sabia até esse momento. Quer dizer, o ponto, o sinal é a guerra.
Quer dizer, se não houver um conflito, um holocausto nuclear até 2019, nós vamos supor, dia 1º de janeiro de 2020, 22 de julho de 2019, ou seja, seria depois do dia 21 de julho, correto? Ou seja, dia 22 de julho de 2019, não houve esse conflito nuclear, a humanidade teria passado nesse teste em direção à sua maturidade espiritual. A guerra é o fator determinante, então, se nós passamos ou não? Exatamente isso, o foco da conversa nossa com o Chico Xavier. A existência ou não da Terceira Guerra Mundial, que, em última análise, caberá a nós como nações, não é? Como coletividade. Então, todo o movimento no caminho da dissensão, da paz, não é? No caminho da paz, da fraternidade, da união de forças entre as nações, ainda que ideologicamente diferentes, é um movimento que concorre para este objetivo. E se vencermos, como você mesmo lembrou, a data de 21 de julho de 2019, a própria humanidade iria entrar num processo acelerado de progresso material e espiritual. Eu sou um otimista de forma extraordinária, por isso a gente está idealizando essa conferência. Mas isso que você fala é uma informação muito interessante para mim, me deixa ainda mais positivamente pensando de que nós chegaremos lá. Porque muitas vezes se passa a ideia de que pode não ocorrer a guerra, mas a humanidade ainda pode cair depois. E a gente pensa, puxa, mas será que a gente não vai atingir uma maturidade onde a gente não caia mais, onde a gente aprenda e se lance em direção a uma maturidade espiritual? Quer dizer, esse cenário todo aponta para que sim, pelo que eu estou vendo então. Exatamente, porque uma das questões que Chico Xavier falou é o seguinte, que a partir do ano 2000, reencarnariam na Terra espíritos mais preparados, né? Então, vamos pensar, logicamente, aqueles que começaram a nascer no ano 2000, 2001, 2002, na década de 20, já terão 20 anos. Já serão jovens que estarão influenciando as universidades, as escolas, né? Na década de 30, já estarão influenciando as empresas, as próprias organizações do governo, né, no âmbito municipal, estadual e até federal. Na década de 40 já estarão assumindo postos de comando, não é? E trazendo naturalmente uma outra visão, uma visão mais aberta, mais global, mais inclusiva do que aquela que foi característica dos séculos passados. Porque se formos lançar o olhar para os nossos séculos passados, principalmente século XX, século XIX, e retrocedendo aí 1000, 2000 anos, nós vamos ver que foram séculos intermináveis de guerras, de disputas, de morticínios, e chegou a hora de darmos um basta definitivo nisso, para encararmos a nossa destinação como espíritos imortais, vinculados à fraternidade, vinculados ao amor fraterno, porque isto é o que é essencial. Eu fiquei muito mais otimista com esse cenário. Agradeço você estar trazendo muito as informações dessa forma como você está colocando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, Geraldo. Porque no momento em que, sabe, se fala muito de corrupção, de crise, as pessoas são tentadas a acreditar que tudo vai piorar mesmo, que não tem mais jeito, e é como se todas as coisas fossem para uma vala comum, a gente não acredita mais em político algum, em religião alguma, em líder algum, e quanto justamente aí é que mora o perigo, a desesperança, nós não podemos permitir que ela se instale nos nossos corações e mentes. Eu tenho dito que crise é momento da gente deixar de olhar para a crise, porque a gente acredita na crise, assim, afinal de contas, a nossa vida, na verdade, e os rumos do planeta Terra é traçado por quem? Por partido político, por alguma igreja específica ou por aquelas forças poderosas que governam os reinos da criação desde antes do planeta Terra vir a existir, como essa reunião de potências angélicas que 3 vezes desde que a Terra foi criada teriam se reunido para tratar desse tema. Isso é extraordinário, Geraldo. É realmente extraordinário. Aliás, em mandarim, não é, a língua chinesa, a palavra crise tem duas conotações, 2 significados.
ela diz respeito à questão das turbulências, das crises propriamente ditas, mas também tem o significado de oportunidade. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de grande oportunidade. Se verificarmos esses 50 anos a partir de 1969, quanta coisa boa aconteceu também à humanidade terrestre, né? Quantos avanços científicos, tecnológicos. Hoje nós somos uma comunidade global, ligados pela internet, pelo celular, conhecemos os fatos e os acontecimentos online, não é? E temos acesso à informação gratuita através da internet. Enfim, nós estamos muito mais ligados do que estávamos há 30, 40 anos atrás. E isso é um grande avanço, sem dúvida nenhuma. E a questão principal aí que se coloca é exatamente dentro, é um novo paradigma de se viver. Eu posso lembrar o seguinte, aliás, o Chico brincava, quando alguém chegava reclamando alguma coisa a respeito de política, de problemas sociais, da fome, para ele dizia: não, vocês estão enganados. O mundo hoje está muito melhor do que quando eu vivi na minha infância em Pedro Leopoldo, ou do quanto eu vivi na minha juventude, naquela ocasião, na década de 30 e 40. Hoje nós temos muito mais benefícios econômicos e sociais do que tínhamos há 20, 30, 40 anos atrás, não é? E ele costumava lembrar aquela figura que é muito conhecida no campo aí dos conhecimentos terrestres, da filosofia terrestre, que é o seguinte: antigamente, ele comparava, né? Antigamente nós vivíamos num quarto escuro, e neste quarto escuro não notávamos as sujeiras, não notávamos o que estava em torno do nosso ambiente. Mas hoje nós já temos mais luz, e quando nós acendemos a luz dentro do nosso quarto, nós temos chance de enxergar justamente o que está precisando ser limpo, as sujeiras, os animais, vamos supor, baratos, insetos que estão ali naquele ambiente, e nos horrorizamos com isso. Eu quero dizer com isso o seguinte: é mesmo o cenário da corrupção, dos escândalos que surgem. Por quê? Porque hoje temos o benefício que estamos enxergando isso e combatendo isso. Antigamente ficava tudo na surdina, na escuridão, não é? Hoje a luz chama a responsabilidade nossa própria, individual e coletiva, para que limpemos esse quarto e façamos com que ele fique iluminado. Você falou de um outro tema. Antes de acabar, eu quero pegar mais 2 ou 3 tópicos que você comentou. Chico fala dessas potências angélicas, como isso se proliferou, essa informação está em tudo quanto é lugar do mundo hoje. Quer dizer, você falou uma coisa importante: essas potências angélicas não eram espíritos humanos aqui da Terra, correto? Tampouco eram extraterrestres ou espíritos que viveram, são potências angélicas que sequer tinham corpos físicos, é mais ou menos isso? É exatamente isso, são espíritos da condição do Cristo, da condição de Jesus, estão muito além da humanidade terrestre, né? Certa vez, conversando com Chico Xavier sobre isso, qual que é a distância que nos separa do Cristo, de Jesus, a distância evolutiva, porque embora a gente tenha uma certa noção de quem ele fora e continua sendo até hoje, estamos ainda muito distantes de compreendê-lo na sua totalidade, né? E o Chico me respondeu assim: olha, a distância de Jesus, a distância evolutiva de Jesus para nós é a mesma distância evolutiva que nós, como seres humanos, temos dos nossos animais terrestres, né? Então há uma diferença muito grande. Seria Jesus e as potências angélicas seriam aquilo que seremos no futuro, no grande futuro dos milênios que se seguirão, né? O nosso objetivo. Por isso que ele é colocado como o nosso modelo, não é? Porque nós como seres humanos terrestres buscamos a consecução da sua mensagem de amor e sabedoria, que um dia no grande futuro todos atingiremos. Mas isso aí certamente vai se dar depois de muito esforço e depois de muita dedicação.
Você comentou também sobre as crianças. E se fala muito hoje das crianças, dos filhos das estrelas, das crianças especiais que estão vindo a nascer. Não só do ponto de vista de que o Chico possa ter falado, mas da própria doutrina espírita. Como é que você vê esse momento especial, essas crianças especiais que estão conduzindo a Terra para um novo momento evolutivo? Nós já estamos assistindo isso na internet, no YouTube, né? Vários filmes de crianças de 5, 6, 7 anos de idade que nos surpreendem com a sua lucidez, com a sua expansão no sentido sentimental e até intelectual. Recentemente eu vi um vídeo de uma criança nos Estados Unidos de 8 anos de idade falando sobre física quântica, sobre astrofísica, com uma propriedade impressionante, não é? E fazendo, depreendendo a partir daí questões filosóficas profundas. Temos visto também no campo das artes, né? Meninos e meninas regendo orquestras com 6, 7 anos de idade. Chico nos dizia, por exemplo, que o guia espiritual dele, Emmanuel, que reencarnaria em 1999 e de fato veio, depois ele testificou que ele nasceu no ano 2000, viria liderando também um grande grupo de espíritos ligados à religiosidade para manter acesa essa chama de mudança de paradigma para a humanidade. E no campo das artes, ele também nos contava que o grande Victor Hugo, da França, viria também trazendo de novo à Terra vários dos luminares da música, da literatura, do teatro, enfim, das artes, para também dar um grande impulso ao século XXI. Certa vez ele me disse que se o século XX iria ser conhecido no grande futuro da Terra como o século da tecnologia e das ciências, o século XXI seria conhecido no grande futuro como o século da espiritualidade e das artes. Eu queria que você refletisse um pouquinho aqui no pensamento. Me fala antes da gente encerrar, de um outro momento especial da mensagem de Chico nessas madrugadas. A gente falou de 2019, agora das crianças, um pouquinho do teu trabalho, do teu estudo. Aí, para finalizar, eu quero que você fale de você, como é que as pessoas têm acesso ao teu trabalho, da tua fundação, ao Instituto de Pesquisa, se somar esse trabalho do Chico e com você, que é extraordinário. Me fala de um outro momento especial das tuas memórias, aqui ao vivo, a gente não combinou isso, que você possa se lembrar assim, para que essa mensagem inspiradora seja levada às pessoas e ao mundo todo através da Conferência Global aqui, para impactar corações e mentes, aquelas mães que estão em casa com problema com seus filhos, os homens que de repente perdem empregos nos momentos de crise e acham que tudo vai acabar, as pessoas que perdem e ficam desesperançosas em relação aos nossos líderes políticos. Quer dizer, me fala de uma mensagem assim para mover esse público, Geraldo, em direção a uma transformação, para que elas acreditem que é possível sim melhorar sua qualidade de vida, ter a sua empresa, o seu negócio, empreender com um propósito que não seja apenas o lucro e o dinheiro. Esse é o nosso objetivo aqui. E puxa, quem melhor que espíritos enobrecidos como, sabe, Chico e você que esteve lá tanto tempo com ele, para trazer essa inspiração às pessoas. Me fala de algum momento assim que possa trazer uma mensagem ao nosso público. Bom, nesses anos todos de convivência com Chico Xavier, especialmente o que me tocou profundamente era a sua humanidade. O carinho com que ele tratava as pessoas e recebia as pessoas, não perguntando a elas a sua procedência, a sua condição social, se eram negras ou brancas, se eram católicas ou protestantes, se conheciam ou não a doutrina espírita, se eram jovens ou idosos, crianças ou maduros, enfim. As reuniões de Chico Xavier eram sempre reuniões de portas abertas, não havia seleção, não havia nenhum tipo de barreira para que as pessoas pudessem participar dessas reuniões. E nessas reuniões, o que mais impressionava, e isso mudou o foco da minha vida, e tenho certeza que muda,
para quem passa a conhecer a história de vida de Chico Xavier, muda também a vida de todos, era a questão da realidade, da continuidade da vida após a morte. O exemplo de vida que ele deu, no contato com os espíritos desencarnados, no contato com a espiritualidade, demonstrando a realidade da vida após a morte, para mim foi primordial. Por que isso é importante? Lá eu vi, nas sessões públicas, por exemplo, de sextas e sábados, que, como eu disse, começavam às 8 horas da noite e não tinham hora de término, às vezes iam até às 5 horas da madrugada do dia seguinte, Chico Xavier escrevendo sem parar um único segundo, essas horas todas recebendo mensagens do além, de parentes, de entes queridos que se dirigiam aos seus familiares que lá estavam e que Chico não tinha tido nenhum contato com eles. Às vezes a pessoa estava lá fora, tinha acabado de chegar num ônibus de Goiânia, no ônibus do Rio de Janeiro, e estava recebendo a notícia de seu ente querido no mais além. Qual que era o traço fundamental de todas essas mensagens? O convite para que as pessoas, para que aqueles que estavam aqui na Terra se dedicassem à vida fraterna, se dedicassem à solidariedade humana, né? Que os buscassem na saudade, sim, mas principalmente que os buscassem no amor dedicado aos semelhantes. Então, várias obras de caridade foram inspiradas nessas mensagens. Quantas creches, quantos hospitais, quantas tarefas de solidariedade humana surgiram desses encontros, não é? Então, essa é a mensagem principal. Nós precisamos descruzar os braços do nosso comodismo, não é? Da nossa, vamos dizer, do nosso exclusivismo familiar, e entender que a nossa família se estende muito além dos nossos entes do sangue. E todos temos um compromisso para melhorar a sociedade em torno. E esse compromisso vai depender das nossas ações. Não é simplesmente ficar na filosofia das nossas escolhas e, principalmente, mobilizar braços, mobilizar coragem, mobilizar esforços para que possamos colaborar fraternalmente, colaborar solidariamente, voluntariamente, para que a sociedade mude através do nosso próprio exemplo. Chico foi um exemplo inspirador, inspirou milhares de pessoas para que essas pessoas também pudessem trabalhar e servir em nome do amor fraterno. E tenho certeza que ele continuará sendo essa mensagem em nome de Jesus, transformando a vida das pessoas. Enquanto você falava, Geraldo, me vinha à mente aqui, e eu falo isso às vezes, que as guerras religiosas às vezes se dão, ou às vezes não sempre se dão, no campo no campo das divisões ideológicas. A impressão muitas vezes que se tem é que quando a gente chegar no céu, Deus vai dar um questionário para cada pessoa sobre questões teológicas. E eu vejo que não é nada disso, que o que fica no final de tudo é o bem que se faz ao próximo, como você dizia. Não importa se a gente, por exemplo, acredita nesse dogma teológico ou naquele dogma teológico, quer dizer, a fé sem obras é morta, como dizia o Cristo. Se o mundo está ruim, vamos ser então a transformação melhor que a gente deseja no mundo. Se não tem líderes políticos à altura do nosso mundo, vamos ser esses líderes políticos. Eu tenho dito que as pessoas têm que parar um pouco de dar atenção, me permita dizer isso aqui, Geraldo, a líderes religiosos e a se conectar mais a Deus e a boas obras. Quando a gente se conecta às boas obras, é como se Deus passasse a falar diretamente dentro de nós, como falava com Chico, e a gente passa a ter uma percepção diferente. Eu acho que o Espiritismo fala muito disso, né? Da caridade, das boas obras. De nada adianta o conhecimento teológico, porque isso nos mata, na verdade, se não tiver boas obras. É verdade. O Chico falava que ele gostava de uma frase, uma das frases que ele mais gostava era esta: só muito tarde é que se vê que não se amou bastante. E em matéria de diferenças ideológicas, diferenças teológicas,
diferenças de opinião, nós temos a liberdade, naturalmente, de divergir, mas nós temos a obrigação de respeitar a opinião alheia, não é? E temos a obrigação de conviver com o diferente de nós. Aliás, o mundo seria muito chato se todos fôssemos iguais, se todos pensássemos iguais, não é? E o nosso grande segredo é o quê? É descobrir a unidade nessa diversidade. Eu acho que a diversidade que está expressa na própria organização sociocultural humana, na organização religiosa humana, faz parte do nosso aprendizado. Cada um de nós, cada escola religiosa, cada escola filosófica, cada conhecimento científico tem uma missão na face da Terra e traz alguma coisa de muito positivo. Sim. Para que nós possamos compreender dentro do nosso universo, que é pequenino, nós possamos compreender que todos vivemos, apesar de diferentes, apesar nessa diversidade, todos vivemos na grande unidade da criação. Eu queria que você finalizasse agora dizendo como é que está o teu trabalho, o que você está fazendo nesse momento, porque eu sei que você tem percorrido o mundo todo levando essa mensagem de transformação da nossa sociedade. Me fala um pouquinho do teu trabalho. Como eu disse antes, nós, desde muito cedo... Aí, finalizamos com isso. Um pouquinho, vamos lá. Como eu havia dito, desde que conheci Chico Xavier, passei a trabalhar no campo da divulgação do livro espírita, né? Inicialmente pela União Espírita Mineira, onde publicamos 12 livros, sendo 10 da Lavra de Chico Xavier, e depois na editora Vinha de Luz, que hoje faz parte, o departamento editorial da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. É um centro de referência à vida e à obra de Chico Xavier, que é a casa onde ele residiu na sua cidade natal, de Pedro Leopoldo. E lá também presidimos a Fundação Cultural Chico Xavier. Quem quiser conhecer tanto os caminhos de luz Chico Xavier na sua cidade natal, de Pedro Leopoldo, quanto especialmente a Casa de Chico Xavier, nós convidamos. Ela está aberta à visitação pública de terça a domingo. Todos os domingos, às 18 horas, existe uma reunião pública, gratuita, naturalmente, não há nenhuma cobrança para entrar, onde a pessoa pode participar dos estudos que realizamos sobre a obra de Chico Xavier. Lá, as pessoas encontram expostos os 492 livros publicados de Chico Xavier, assim como também as 212 biografias que foram escritas sobre sua vida e sobre sua obra. Nós convidamos também as pessoas a conhecerem os livros da editora Vinha de Luz, no www.vinhadeluz.com.br, e também a conhecer o trabalho do Portal Saber, onde realizamos a gravação de podcasts sobre vários temas unindo ciência e espiritualidade, sendo um desses temas um esforço biográfico da vida de Chico Xavier chamado Recordando Chico Xavier. Esse site é gratuito também, todos os podcasts podem ser baixados em MP3, em Android, também no iPhone. Está no www.portalsaber.org. Agora eu queria, Geraldo, a sua mensagem às pessoas que nos acompanharam, a sua mensagem de transformação para as pessoas. Olha, essa mensagem na realidade já foi dada há 2000 anos. A humanidade é que não soube compreendê-la até hoje, né? Nós tivemos 20 séculos de lutas inglórias, de disputas de opinião, muitas vezes lutas fratricidas entre irmãos muito próximos, e nós estamos cansados disso. Jesus, quando veio à Terra, já nos ensinou que deveríamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou, que deveríamos
esquecer as ofensas, que deveríamos perdoar, não 70 vezes 7, mas 70, não 7 vezes, eu vou repetir, não, que deveríamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E até interessante, tem um caso interessante que o Chico contava, que uma senhora veio lhe falar que ela tinha muito problema com o marido, e o marido era uma pessoa muito difícil, e que ela já tinha contado as vezes que ela havia perdoado o marido, e que ela já tinha atingido aquele número de 70 vezes 7 vezes. E aí o Chico riu, virou-se para ela e disse assim: olha, mas a senhora esqueceu uma coisa, perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Então, o mundo está precisando de mais tolerância, mais fraternidade, mais esquecimento do mal, mais união para o bem. Vamos falar mais das coisas positivas, vamos construir, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para uma sociedade mais justa, mais fraterna, que seja realmente a sociedade dos nossos sonhos. E para isso nós temos que fazer a nossa parte, não colocar nos ombros alheios a responsabilidade que é nossa. E que Jesus nos inspire neste momento para compreendermos que a solidariedade, que a fraternidade é o que vale, é o que fica. O amor é a única saída para a nossa evolução espiritual.